Hoje também, o que é que a gente vê muito aí dentro do sistema religioso católico, romano e do sistema religioso evangélico, igrejas evangélicas? Todo mundo fazendo seus trabalhos religiosos com o nome de quê? Obra de Deus, não é? Eu fico com pena quando eu vejo os irmãos, eita, vou para a obra de Deus, vou para a obra de Deus, tenho que fazer a obra de Deus, eu não posso deixar a obra de Deus, eu tenho que estar na obra de Deus, onde Deus me colocou. Os irmãos tudo perdido, irmão, a maioria, tudo levado na escuridão, sem o entendimento de Deus, vivendo uma vida de fé em Deus cega, perdida, no mundo de mentira dos homens, dentro do sistema. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos seguir a Jesus, que é a luz de Deus que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, para andar com Deus e não se desviar. Vamos ser praticante e devoto da palavra de Cristo, que é o alicerce, a rocha onde devemos montar e firmar a nossa vida de fé em Deus. Não é nenhum sistema religioso. Não é nenhum sistema religioso. Não é devoto e praticante, sendo propriedade e negócio, vivendo uma exclusividade dentro de nenhum sistema religioso. A gente vê aí os pastores dizendo, olhe, venha fazer a obra de Deus. Essa obra é de Deus. Qual é a obra que é de Deus? Eu perguntei certa vez a um. Eu disse, me mostra aí o que é a obra de Deus com os princípios bíblicos. Não é dentro do que você ensina, não. Me mostra aí o que é a obra de Deus dentro do que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou a ninguém que obra de religião nenhuma é obra de Deus. Jesus nunca ensinou ninguém a viver devoto e praticante, a sacrifício religioso, obrigação religiosa, a vida religiosa de nenhuma instituição, como se fosse obra de Deus. Jesus nunca ensinou isso. Mas a maioria dos líderes religiosos, não, venha para a casa de Deus, não deixe a obra de Deus, se dedique à obra de Deus. Agora eu pergunto, você que diz, eu faço a obra de Deus, qual é a obra de Deus que você faz? Não, eu vou para o ensaio do conjunto, eu participo do trabalho de oração, eu faço visita nas casas, eu vou para o trabalho de evangelismo na igreja, eu participo das necessidades das obras do trabalho da igreja. Vocês estão pensando que isso é obra de Deus? É porque vocês não estão aprendendo de Cristo. Isso não é obra de Deus, coisa nenhuma. Biblicamente, nos princípios bíblicos, obra de Deus não é trabalho de igreja nenhuma. Seja qual for ela, católica, evangélica. Trabalho de Deus não é sacrifício, devoção religiosa, obrigação religiosa, tarefa religiosa, formalidade religiosa de igreja nenhuma, irmãos. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus o que é obra de Deus. Abre a tua Bíblia. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Respondeu Jesus e disse, primeiro, não é as obras de Deus. A obra de Deus é uma. Eles perguntaram a Jesus no plural. Eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, o que é que devemos fazer para executarmos no plural, as obras de Deus? Jesus responde no versículo 29 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus responde no singular. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é uma só, é Jesus, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Deus não mandou você fazer nenhuma obra para ser salvo. Deus não mandou você fazer nenhuma obra para você agradar a Ele. Deus não mandou você fazer nenhuma obra religiosa, seja de qual for religião, para você servir a Ele. Deus não mandou você fazer nenhuma obra para viver para Ele. O que Deus quer de você é que você creia na obra que Ele operou. É que você creia na obra que Ele operou. A obra que Ele executou. A obra que Ele fez
para a humanidade encontrar tudo o que precisa em Deus. Não é através de nenhuma obra que o homem faça. A obra de Deus é a própria obra que ele executou e fez. É Cristo morto na cruz do Calvário. E nós temos que crer nessa obra para ser salvo e estar em Deus. Não é fazer obra nenhuma. A obra de Deus é que nós devemos crer e anunciar ao mundo essa obra, para que aquele que crê também seja salvo. Jesus não mandou ninguém fazer obra nenhuma dizendo que é de Deus. O apóstolo Paulo, que muitos pastores falsificam e manipulam a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quando Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra no Senhor não é vã. Aí muitos pastores falsificadores da palavra falsificam a interpretação e o contexto, dando um ensinamento errado para o povo, aplicando essa obra aí como obra de igreja. Meu irmão, seja perseverante na obra do evangelismo, na obra do ensaio, na obra do trabalho de oração da igreja, na obra do trabalho disso na igreja, na construção da igreja, porque isso é obra de Deus, é mentira. Isso é para fazer vocês trabalhar como escravo no sistema, no império deles, chamado Igreja Casa de Deus. Outra mentira deles. Mas se vocês querem continuar na mentira, a própria Bíblia diz isso. Não vão dar ouvido à verdade. Vão continuar. São escolhas, determinação de muitos permanecer na mentira. E Jesus vai dizer: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Estou aqui para convencer ninguém, nem para forçar ninguém. Meu trabalho é semear, levar o esclarecimento. Quem crê, creia. Quem deixar de crer, que deixe. O importante é que eu creio e estou pregando porque eu creio. E estou firmado nessa fé, nessa obra de Deus, que eu criei. Encontrei vida com Deus e promessa de Deus por meio da obra de Deus, que é Cristo, não por meio de obra de igreja, de trabalho religioso nenhum. Então, a maioria dos pastores manipulam a palavra de Deus. A obra que Paulo fala ali, o contexto ali está em relação à fé, à perseverança na doutrina de Cristo, no Evangelho. Essa é a obra de Deus, não é obra de igreja. O contexto de 1 Coríntios 15, 58, não está se referindo à obra, trabalho de religião, igreja nenhuma. A obra ali que Paulo fala é porque ali estava nesse contexto aqui de 1 Coríntios 15, estava acontecendo uma deturpação da verdade do Evangelho. Tinha gente ensinando errado o Evangelho, tirando o povo da doutrina de Cristo, ensinando conceitos que não condizem com o Evangelho. E aí Paulo vai advertir os irmãos: irmãos, se vocês não estiverem firmes no Evangelho, vocês não podem se salvar. Persevere, seja firme. É aí que Paulo vai dizer nesse contexto: estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Essa obra que Paulo fala não é trabalho de igreja, é a fé em Cristo, é na doutrina, é se manter fiel ao Evangelho, andando por ele. Essa é a obra de Deus. E nós temos que pregar. Jesus não mandou fazer obra de igreja. Jesus mandou pregar o Evangelho, anunciar a obra de Deus ao mundo. Hoje o povo é ensinado o quê? Olhe, se dedique à obra de Deus. Venha para a casa de Deus. Faça o trabalho de Deus. Que trabalho de Deus é esse? Esse é o trabalho dos homens, a quem o povo tem como Deus, estão servindo a eles. Venha servir a Deus verdadeiramente por Cristo, em Cristo, submisso a Cristo, pela palavra de Cristo. Não há pastor dentro de igreja submisso a regras normativas de igreja, de organização criada pelo homem. Essa igreja aí, sistema, ministério, instituição, não é igreja de Deus. Jesus não criou igreja, instituição nenhuma. Mas os homens falsificam a palavra com essa história para persuadir os simples. Obra de Deus, casa de Deus, se dedique, ame, se entregue, valorize, se doe, dê o dízimo, traga oferta para onde? Para a casa de Deus, para a casa do tesouro. É o tesouro deles, a casa deles, não de Deus.